Agora a gente vai falar do setor policial, porque a partir de amanhã acontece aqui em Paranaguá o júri popular do caso Alcalá. Lembra? É o caso em que o filho é acusado de ter contratado uma outra pessoa para matar o próprio pai. Isso aconteceu em 2019. Nós preparamos uma reportagem que relembra aí todo esse caso para nós. Poderia o filho ter encomendado a morte do próprio pai? Essa é uma pergunta ainda sem resposta. Se aproxima o dia do julgamento de um dos casos mais emblemáticos da história recente da cidade de Paranaguá. Um crime que aconteceu no dia 20 de setembro de 2019, mas que até hoje é lembrado. 3 pessoas figuram como protagonistas dessa história: Rafael Kubiak, funcionário da família Alcalá, Giovanni e Felipe, pai e filho. Giovanni Alcalá foi encontrado morto em sua residência na tarde daquela sexta-feira. De acordo com o que foi apurado pela investigação, Felipe e Rafael se encontraram na Avenida Ayrton Senna, próximo a uma rotatória. Depois disso, foram até um dos empreendimentos da família Alcalá, um motel na saída da cidade. Eles teriam combinado de se encontrarem em uma rua próxima à casa da família, e assim fizeram. Foi aqui nesta casa onde tudo aconteceu durante a tarde daquele dia 20 de setembro de 2019. Desde o dia do crime, 2 versões andam lado a lado durante toda a investigação deste caso. A primeira versão de que Felipe teria encomendado a morte do próprio pai. Inclusive, na época foi divulgado que Rafael receberia a quantia de R$10 mil para realizar o crime. Já a segunda versão, sustentada pela defesa, diz que Felipe e Rafael estariam dentro dessa casa, combinando um dia de trabalho. No momento em que Giovanni chega, muito nervoso, arromba a porta do quarto de Felipe. Foi neste momento que Rafael teria disparado contra o dono da casa. Foi o momento em que Giovanni Alcalá foi executado. O advogado de defesa de Felipe Alcalá, em entrevista no ano de 2020, explicou a tese defendida pela família do acusado. Então, a arma de fogo é importante dizer que era uma arma do próprio Giovanni, que era guardada pelo Giovanni no quarto do Luiz Felipe. E era por questões de segurança, e também isso foi provado nos autos que há alguns momentos, alguns meses antes, ou algum ano antes mais ou menos, a casa da família tinha sido assaltada. E isso até o próprio delegado mesmo, ouvido lá, mencionou esse fato, né, que inclusive Giovanni tinha ido na delegacia fazer a comunicação desse crime. Então, essa arma ela estava lá por conta disso. E existe, inclusive, né, é bom também que se diga, existem informações nos autos demonstradas por testemunhas de que o Giovanni ele talvez pudesse inclusive comercializar ilegalmente a arma de fogo. As teses levantadas pelos advogados de defesa de Felipe e Rafael convergem ao afirmarem que a arma utilizada no crime estava dentro da casa de Giovanni e que não houve premeditação do crime. Essa arma de fogo ela não estava ali para este fato e não era nem do Felipe nem do outro acusado. No dia do crime, Felipe optou em não prestar depoimento. No momento eu não tenho condições. No momento eu não me alimentei desde manhã, eu estou sem comer. A situação aconteceu no almoço. Eu vi aquela cena do meu pai daquele jeito, então no momento não. Já Rafael Kubiak confessou que matou Giovanni Alcalá. Ele ainda disse que, de fato, iria receber um valor para matar o empresário. Aí nós paramos lá na outra esquina, perto da casa dele. Ele começou a falar que o pai dele batia a mãe dele, isso, aquilo. Ele falou que queria se livrar, né? Eu falei, tá bom. Mas Ele ofereceu dinheiro pra mim, tá, cara. Ele te ofereceu quanto? 10 mil. 10 mil reais? Dona Etelka Alcalá, mãe de Giovanni,
relatou 1 ano após o crime como seu filho agia com Felipe. Por diversas vezes, ela teria visto Giovanni agredindo o próprio filho. Ele andava batendo muito no Felipe, sabe? Aqui, na obra ali, os pedreiros ali viam também, sabe? E, assim, quando ele ia, assim, em churrascaria, tudo, lanchonete, ele batia no Felipe na frente de todo mundo, assim, sem mais, sem menos, sabe? Dava aqueles tapas no rosto do Felipe, assim, e o Felipe sem saber o que estava acontecendo. O que havia ali no contexto familiar era uma relação extremamente abusiva, né? Um pai extremamente violento com a família, não só com o filho, mas com a família em geral, ameaças de morte, uma pessoa que tinha relações ilícitas na sociedade, chegou-se a cogitar em tráfico de drogas, em exploração sexual de menores. Nesta quarta-feira, o júri popular dará um ponto final ao caso. Ou ao menos começar a contar o final dessa história. A gente vai acompanhar aí o início desse julgamento, então, que começa amanhã.